Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonistas. Eu sou Madeleine Lasco, sou sua companhia de segunda a sexta-feira aqui no YouTube do Antagonista às 5 horas da tarde. Você também lê a minha coluna no site do Antagonista diariamente, sem paywall, para você compartilhar com os seus amigos. Não se esqueça que o Narrativas Antagonistas vai fazer aniversário, 1 ano, no próximo dia 22 de agosto, e você também pode participar. Compartilhe nos meus grupos ou então compartilhe nas redes sociais, me marcando e marcando o Antagonista, um vídeo, se você quer participar dessa edição de aniversário. Conta aí qual é o seu programa preferido, a sua narrativa preferida, ou só o que você acha. A gente vai pôr aí o seu pedaço preferido para você ver de novo e o seu vídeo no Narrativas Antagonista. Fato do dia: Pablo Marçal rachou a direita. Calma, não responde ainda, que aqui a gente faz as coisas sempre num exercício para o nosso cérebro, para a gente levar ao nível da discussão. E como é que a gente faz isso? Eu te digo quais são os fatos e depois qual é a minha opinião. Mas antes disso, uma coisa que você só vê aqui. Eu te digo qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. E eu acerto. Por isso que os radicais me odeiam. Fato do dia: Pablo Marçal rachou a direita. Vamos lá, aos pouquinhos. Primeiro vamos começar aqui com Recordar é Viver. Nas eleições de 2022, o Pablo Marçal ia ter uma candidatura independente, mas depois acabou ajudando Jair Bolsonaro. E tem esse vídeo muito interessante deles falando para a militância, que toca ali num ponto fraco, uma detenção de Eduardo Bolsonaro num baile de carnaval quando jovenzinho. Vamos ver. Eduardo, uma vez contou uma história lá de Caldas Novas, que ele foi levado para a delegacia. Sim. E alguém ligou, você precisa saber disso. Quando você vai fazer um recorte, o presidente era deputado. Uma coisa é você acreditar em narrativa fraudulenta. Agora, escuta a verdade. O delegado ligou atrás do deputado. O deputado falou: ele errou? Errou. Ele foi detido em Caldas Novas. Época de carnaval, ele tinha pego o corpo na rua e estava buzinando, fazendo barulho. Ele foi detido e na delegacia tomaram conhecimento que ele era filho do deputado federal. Eu fui contactado e perguntei se era verdade. Ele era. Então eu falei: deixa ele descansar mais um tempo aí no xadrez, tá? E depois te ver como é que fica. E ele ficou o tempo normal detido. Então não adiantou ligar para o papai que se deu mal. Ele já conhecia o papai dele, mas tudo bem, era garoto, achei que foi verdade, mas não justifica aquele tipo de procedimento que tinha muita gente dentro do carnaval, que está dormindo, não disse que vai poder ir na madrugada para a padaria, vai trabalhar, ele aprendeu rapidamente e é um bom garoto hoje em dia. Os bolsonaristas, alguns deles, têm tido uma fricção com Pablo Marçal. Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui, onde o Eduardo Bolsonaro foi instado a falar. O que representa a eleição do Pablo Marçal lá na prefeitura? A gente já vê que está pesada. Vocês gostam da polêmica, né? Você sempre que vem, olha, você fala. Eu tenho que falar do seguinte. A gente teve várias possibilidades de posicionamento em temas polêmicos, temas difíceis recentemente, né? Prisão do Daniel Silveira. Hoje, por exemplo, está sendo solto o Silvinês Vasquez. A gente teve muitas batalhas encampadas e não dá para chegar agora num cargo tão importante quanto a Prefeitura de São Paulo, você conhecer a pessoa agora, aparecer 4 meses antes da eleição. Então não vou ficar fazendo críticas aqui ao Pablo Marçal, mas, né, ele durante a eleição estava tweetando, nem Lula nem Bolsonaro. É complicado você aderir a esse tipo de linha agora. Eu não vou falar que ele é uma pessoa da pior qualidade, não é isso, mas, né, eu procuro sempre estar conversando com pessoas do partido e vendo ali o que é melhor. Na política, a gente não tem: eu quero candidato ótimo. Nem eu sou perfeito, nem meu pai é perfeito, ninguém é perfeito. Coronel Fábio, né, Marcondes, Rebelato, todos nós temos aqui os nossos defeitos. Mas, na política é assim, você tem que escolher.
De um lado você tem Boulos, do outro você tem o Nunes, né? O Paulo Marçal está se viabilizando aí, mas não é o estilo da pessoa que eu esteja confortável para apoiar. Eu prefiro estar cerrando fileiras com o partido e vou de Nunes. Esse outro vídeo também deixa a mesma mensagem. Ele se refere ao CEPAC, que é aquele congresso conservador internacional, e reclama que o Pablo Marçal não participou de várias pautas deles. Onde é que estava ele na hora de se engajar nas bandeiras, né? Como, por exemplo, votar contra a manutenção da prisão do Daniel Silveira, de se posicionar a favor das velhinhas, né, que estão sendo presas agora. Enfim, tiveram vários flancos, várias possibilidades de batalha dentro do campo político em que eu, pelo menos, não vi a opinião dele. Então é difícil você avalizar alguém em cima da hora para sair ao cargo, né, um cargo tão importante quanto a Prefeitura de São Paulo. Eu acho que isso daí é o que ele carece. Ele certamente tirou muitas fotos dentro lá do CIPEC, porque as pessoas enxergam nele aquele cara que ajudou o Rio Grande do Sul. E aí tem que ser dado o devido mérito. Tá? Foi um bom trabalho dele, correu atrás, fez vaquinha, pressionou autoridades. E ali muitas pessoas se empolgam com o Pablo Marçal. Mas, mais uma vez, eu seria um pouco mais prudente, eu teria um pouco mais de pé atrás com relação a ele. O Pablo Marçal foi ao CEPAC, colocou um vídeo super bem editado na internet. E olha que curioso, o vídeo começa com Pablo Marçal falando e o discurso da Michele Bolsonaro ao fundo. São aquelas recepções para ele. Eu posso falar para vocês que eu era uma mulher de pouquíssima todos os conservadores fé, estão se levantando nesse país. Eu quero conclamar que você também se levante. Só que ele não deve ser diferente também dos maridos que estão aqui presentes. Todos nós se unimos. Quando ele fazer fala uma eleição que ele diferente em 2024. Se levante, após seus pré-candidatos e bora pra cima. Não poderia deixar de vir aqui mas vai. Na terra da direita para aprender mais um pouco com essa turma. Tamo junto. Perguntaram também ao Nicolas Ferreira sobre Pablo Marçal e a fala é muito parecida. Eu já fui enganado por tanta gente, nele não dá ainda para confiar. O Pablo é atípico. É o seguinte, o Pablo na eleição passada, ele de presidente, ele fez algo que eu achei no mínimo desonesto, que foi se lançar a presidente e fazer uma campanha contra Lula e Bolsonaro. Então, você pega aqui, por exemplo, diversos... Olha que eu nem sabia, hein, bicho, que ia ter isso aqui real. O nego vai achar que foi combinado. Porque realmente tava fresco aqui na memória isso aqui. Cara, você tem diversos tweets dele aqui dizendo: o Brasil não aguenta mais esses dois, tanto Lula e Bolsonaro. Tanto Lula quanto Bolsonaro são as piores opções para o Brasil. Os dois já mostraram que são incapazes de governar esse país. Assim, ele muitas vezes nem chamava o Bolsonaro e o Lula pelo nome. Chamava eles de Luiz e Jair, pra poder, tipo, Messias, sei lá. Pra poder... É coisa de PNL lá, dessas coisas. Do Pablo. Eu não achei isso justo, tá? E é uma pessoa que, assim como todas as outras que aparecem na minha vida, eu não tô falando isso do Pablo, como todas as outras pessoas, precisam passar pra mim pelo crivo do tempo. Eu já fui enganado pela política. Por exemplo, eu já achei que o Aécio era de direita. Eu já achei que o Dória era de direita. Eu já achei, por exemplo, que o MBL era de direita. Então, quando você passa por esse tipo de frustração política, você acaba criando alguns requisitos para você confiar em alguém. Então, eu não vou confiar em alguém simplesmente porque ele tá falando aquilo que eu quero ouvir. Ele precisa passar por algo para eu falar, não, ele realmente é dos nossos. Eu não colocaria ele, obviamente, como CDC. Eu não acho que ele é uma má pessoa no sentido ético. Ajudou extremamente o Rio Grande do Sul. Ele esteve lá, inclusive, na audiência do Paulo Pimenta. Cumprimentei ele e tudo. Mas, pra mim, não passa disso. Pra mim, não passa como qualquer uma outra pessoa que... Pra mim, tá? Não tô falando pra você fazer isso, não. Sim. Tô falando que, pra mim, eu coloco as pessoas um tempo de avaliação. Tá bom. Ah, Nicolas, mas porque você é o melhor? Não. É porque eu faço isso com tudo. Eu fiz isso com a minha esposa pra poder casar. Eu vou casar com a pessoa que não passou pelo crivo do tempo. Ele, por exemplo, na campanha de presidente, foi lá até o Janones. Porque o Janones era candidato a presidente. Ele foi, tipo assim, fazer um bate-papo pra poder pegar... E agora fez com Dória. Cara, eu não sei se é imaturidade, ingenuidade ou qualquer outra coisa, mas não dá. Tá, então como ficou então a situação?
Não sei, mano. O Pablo Marçal... Eu quero saber, né? O Pablo Marçal, ele... Não, que explicação boa pra caramba. E aí, como é que ficou a situação? Porque tu quer fazer que não, nem... eu acho que não. Não. Eu acho que ele quer fazer que nem uma reta, que não fede, não cheira? Não. Eu acho existe, né? Eu acho que ele tem mais pontos pra ser, obviamente, dos nossos do que CDC, tá bom. pô. Com certeza. Saiu... O Nicolas Ferreira é mineiro. Então, ele lembra muito bem disso acontecendo lá em Minas Gerais. Porque na eleição em que ele foi candidato a deputado, o André Janones também foi, do outro lado. Então, ele lembra muito bem o que estava acontecendo. E havia, vamos dizer, um ensaio de terceira via com candidaturas presidenciais de Marçal e de Janones. E aí, brasileiros e brasileiras, estou com o André Janones, ele é pré-candidato à presidência do Brasil e eu estou pegando bons conselhos com ele aqui e eu quero saber se está a fim de ver uma live, né, desses pré-candidatos, ele que chegou antes de mim e está provando aqui que na política a gente não precisa ter ciúme, a gente não precisa ter adversário, mas a gente precisa se unir pelo Brasil. Então vamos discutir um projeto de Brasil, né, Janones? Eu tenho dito que essa eleição é a eleição da diversidade, do diálogo, da democracia. A gente precisa resgatar esse espírito democrático no nosso país e acho que a gente está dando aqui um belo passo rumo a isso, né, a conversar, apresentar as propostas, dialogar rumo a um objetivo comum, que é o objetivo de todos os brasileiros, que não é ter que escolher entre duas opções apenas, né, se colocarem ali como reféns, mas realmente mostrar para o Brasil que a gente tem opção. Sim. Então, vamos lá. Parabéns também pela coragem, pela luta e vamos em frente. Segue o André Janones, é hora de conhecer ele. É o que eu acabei de falar para ele. Se a população ela não tem acesso aos pré-candidatos ou aos candidatos no momento oportuno, significa que ela está levando um produto sem saber seu vício. Não tem como. Se você não conhece todos os candidatos, não estuda isso a fundo, você fica como um refém da política. Então é hora de vocês se unirem, é hora de vocês perderem a vergonha e colocar o rosto de vocês nisso. É hora do Brasil se politizar. E lembra de uma coisa, a gente está aqui disponível para descer um poço. Você precisa ser o que segura a corda. Se você não é pré-candidato, não vai ser, segura a corda para quem está indo. Para de ficar com nojo de política. Se você tem nojo de política, os nojentos vão governar você. Mais uma vez, parabéns também pela coragem. E o que a gente disse, a gente dizia em off aqui, antes de iniciar a gravação do vídeo, que vocês possam ter a opção de escolher. Até para rejeitar, para dizer quero ou não quero esse candidato, você precisa conhecê-lo. Então se dê a oportunidade de conhecer todos os pré-candidatos para que você possa fazer a melhor escolha para o nosso país. Tamo junto, pelo Brasil. O Pablo Marçal não fala mal do Bolsonaro, não foi bater no Eduardo Bolsonaro. Ele sempre se mantém olimpicamente por cima, mas ele tem uma treta com o Carlos Bolsonaro. E não vai ter paixão de Bolsonaro. Bolsonaro vai investir nos candidatos que são dele, de direita. E, ao contrário do que você fez na pergunta, para esclarecer, eu não fui pedir apoio ao Bolsonaro. Eu fui trocar ideia, a gente almoçou, ficamos ali mais ou menos umas 2 horas, e eu peguei 3 conselhos com ele, já segui, executei um, falta 2. Tô tranquilo em relação a isso. Sobre alguém querer inviabilizar, o Bolsonaro não tem essa pegada de querer parar ninguém. Agora, a gente tem algumas pessoas dentro do bolsonarismo, tipo o Carlos Bolsonaro, que usa o sistema dele lá para ver se me ataca, para ver se eu me levanto contra o pai dele. Eu não vou levantar. Bolsonaro é o primeiro presidente de direita que o Brasil teve. Você sempre vai me ver honrando ele. Eu fui candidato, disputei a eleição com ele poucos dias. Depois disso, quando fui cancelado, que foi uma tomada no tapetão ali via justiça, eu fui imediatamente ajudar na campanha dele, servi ele, investi dinheiro meu, investi tempo meu e ajudei por 38 dias na campanha, que ele acabou não logrando isso. Então, sim, não existe isso. O que existe é uma gratidão da minha parte com ele, uma gratidão da parte dele, tanto é que ele me deu a medalha que ele dá só para poucos amigos. E isso deixa todo mundo furioso. E o Carlos Bolsonaro respondeu dizendo o seguinte: não tenho sistema algum. É a mesma história do gabinete do ódio e as tais fake news no governo Jair Bolsonaro, e por acaso tudo tem linha com o falado por ele nesse vídeo. Bem, quem não entendeu até agora não entende mais e segue a vida. Enfim, não tenho favorito em disputa alguma, que vença o que escolherem. Eu só fico chateado com as mentiras e contradições óbvias e suas correções em momentos oportunos,
o que nitidamente não dão demonstração de confiabilidade. Por fim, mostre nas contas de campanha que você participou da eleição junto de Jair Bolsonaro. Se não mostrar as contas junto ao TSE, tem algo de errado mais uma vez. Que seja feliz e boa campanha. Pois é. E nas entrevistas que está dando agora, o Pablo Marçal consegue fazer uma amarração entre estar ao lado de Bolsonaro, gostar do Bolsonaro e achar que a saída para o povo é com o Bolsonaro de um lado, o Lula do outro e o povo saindo pelo meio. A glória do povo de São Paulo vai ser o Bolsonaro de um lado, o Lula do outro e o povo passando no meio. Você vai pirar o que vai acontecer. Seria bom, né, o Bolsonaro apoiar, mas eu almocei com ele me deu a medalha lá dos 3 Is. Sim. Eu servi ele, gosto muito dele. Só tem um detalhe. O detalhe é que eu cheguei tarde, e eu só cheguei tarde porque eu vi que alguém tava armando alguma coisa. E eu entrei pra atrapalhar a armação, entendeu? Você disse que se fosse o Ricardo Salles o candidato, você não estaria aqui. Eu não vou mentir pra você, o Ricardo Salles era o meu candidato. Então, também. Eu falei isso várias vezes. Mas o meu também. O Ricardo Salles era meu candidato. O meu também, ué. Na hora que sacaram ele, eu falei, tem um trem errado acontecendo. Por que sacaram o Salles? Aí eu manjei que o rolê tava comprometido. Falando a real, quando sacou ele, eu vi que o Nunes perde. O Nunes não tem pujança, é um banana de pijama. Não assumiu o governo até hoje. Ele já amarrou a prefeitura inteira. Não tem pra onde ir com a prefeitura na mão dele, entendeu? Ele já provou que não dá conta. A sedução do Boulos, tendo um cara fraco, mais fraco que ele vence. O Boulos com um cara igual eu. Então, porque ele provavelmente ele vai pro embate com o Nunes, não com você no debate. Pois é, mas não tô nem aí pra onde ele vai. Eu vou mirar só nele. Entendeu? Meu negócio é com ele. E aí, nessa mesma entrevista, o Pablo Marçal, que tinha entrevistado Kim Kataguiri até num talk show que ele tem, resolveu falar do Kim. Porque o Kim é União, se não me engano. O Kim já tem um mês Brasil. e meio que ele tá fora, mas hoje que ele declarou e falou, ó, o partido me tirou e tal. E todo respeito ao Kim, um excelente... Eu espero que tudo que ele levantou do Ricardo Nunes, ele não curva a cabeça pra apoiar o Ricardo Nunes. Ele vai fazer o que o partido mandar. Vai não. Hã? O que ele declarou? Eu falei pra você, pô. Tô falando. Kim, como é que você é de confiança, irmão? Tem coragem de apoiar o cara que você falou que tava com problema de licitação. O partido dele tá com o Ricardo Ele declarou... Não, partido é uma coisa. Ele falou? Ô, Kim, ainda bem que a galera que acreditava em você como solução já tem quem acreditar agora, né? Que papelão. Vai lá, segue aí. Você vai ver o MBL agora bater em mim oficialmente e vocês que acreditavam numa melhora através do Kim já sabem o que fazer depois disso. Por que o MBL treta tanto com você? Porque eu tenho mais audiência que aqueles moleques tudo junto. Na hora que juntar os filhos deles com os netos deles, ainda é uma conta minha no TikTok. Esse fica louco. Rapaz, o negócio é direto lá. Eu vi até uma O Kim só vai ser levado a sério na política nacional. Ele é um excelente parlamentar, mas só vai ser levado a sério na política quando ele pedir perdão pelas injustiças que ele praticou contra o Bolsonaro. Ele foi injusto com o Bolsonaro. Logo depois, num outro podcast, aí ele já esquentou mesmo. Ele acusa o Kim Kataguiri de receber dinheiro do prefeito Ricardo Nunes em troca de apoio. Cara, os caras não eram a promessa, mandou até votar nulo pra presidente. Eu não sei que presidente que é esse, o nulo, até hoje. Mas aí teve que curvar pro maquinista, né? Teve que curvar pro Nunes, que tá colocando o dinheirinho na mão de cada um. Infelizmente, vocês vão ver ele batendo em mim ao invés de bater no Boulos, porque a ameaça pra candidatura do Nunes chama-se Pablo Marçal e não o Boulos. O Nunes tá financiando a MBL? É isso? Claro que tá financiando. Como é que esse cara se curva? Ele foi preterido pelo partido. E ele é um cara que falou com a boca dele que tava tendo desvio de licitação, metendo pau no Nunes, e do dia pra noite, por uma frente ampla, nós vamos apoiar o Nunes. Quem apoia o Nunes, amigo? A MBL não estiver recebendo dinheiro aí, eu piro. Eu duvido. Não existe possibilidade de um cara igual ele fazer isso. Pra eleição de presidente, você foi covarde, mandou votar nulo e agora você abaixou a cabeça pra Nunes, você vai pagar por isso. Primeiro, eu acho muito engraçado, né? Porque o Pablo Marçal, até ontem, era só elogios em relação a mim, tanto no privado como no público, né? Parabéns pelo seu plano de governo, você é uma máquina, você com certeza é o mais preparado. Aí depois eu fui ver a entrevista que ele fez com a Marina Helena. Com certeza você é a mais preparada e tal. Assim, ou seja, é o mesmo papo pra todo mundo. É um papo de pilantra em que ele fala
fala pra todo mundo que é o que é o mais preparado, que são elogios, enquanto interessa pra ele. Agora que não interessa mais, eu passei de um mais preparado pra um sujeito que está recebendo dinheiro do Ricardo Nunes. E veja só, você vai ser processado e vai ser condenado por essa acusação criminosa que você fez, Pablo Marçal. Seu canalha, seu vagabundo. Porque isso é coisa de vagabundo. Ah, mas não me interessa porque eu sou rico, eu vou só pagar e tá bom. Não é só por você pagar e você só resume tudo a dinheiro, né? Pra você, o sinônimo de sucesso, o único sinônimo de sucesso que existe é dinheiro. Se há uma decisão política sendo tomada, é por dinheiro. Se a pessoa precisa escolher um candidato a prefeito de São Paulo, é pelo dinheiro. Então, assim, é uma mentalidade tão ridícula e tão pequena. Cara, não me coloque no seu time de quem pensa tudo por dinheiro, como você, né? Bom, o Marçal bateu no Kim, tomou de volta, mas parece que agora tem uma guerra aberta do MBL com Pablo Marçal. Arthur Mamãe Falei diz que o Pablo Marçal não tem projeto sério e é alguém que está aí para enganar a direita do mesmo jeito que o Bolsonaro fez. Se a gente fosse oportunista, seria. A gente fala, bom, tem mais um foguetinho aí acendendo seus motores, vamos pendurar ali e vamos cantar nossos likes, vamos, você mesmo usou essa palavra, talvez até sem querer, o populismo dele, né? Só que não existe projeto sério com o Pablo Marçal. Se a gente for sair de um cara que nos engana, que é o Bolsonaro, que nos traiu, para outro, qual a diferença? A diferença é o nome? Né? O cara vai chegar aqui, assim, não sei se vocês sabem a história do Marçal, né? O Marçal ele foi condenado por estelionato no ano 2000. Não é que, não, ele foi condenado, o processo dele prescreveu. Ele saiu daqui, ele voltou quando prescreveu. Então ele é um cara condenado por isso. Né? Outra coisa, qual é a proposta do cara de verdade? Falar que ele vai destravar você, que ele vai trazer um monte de coisa? Vamos analisar. Perguntaram para ele assim, qual a sua proposta para o trânsito? Sabe o que ele respondeu? Cara, eu vou criar teleférico. Você vai criar teleférico? Fazer uns bolsões de carro e a gente pôs uns teleféricos e as pessoas vão... Peraí, então você vai me falar que o cara vai sair do Jardim Ângela, aí ele vai pegar um teleférico, precisa ser construído ainda, aí ele vai chegar lá no Pacaembu, que ele precisa ir? É isso que eu não tô entendendo, cara. Um teleférico se move o quê? A 20, 30 km por hora no máximo? E quando chove? Quantas pessoas cabem numa linha de teleférico ao mesmo tempo? O teleférico também não para. Como é que o idoso vai fazer para entrar e sair de um teleférico? Então, assim, são propostas. Não, vou construir um prédio de 1 km em São Paulo. Tá, vamos construir um prédio de 1 km. Quanto mede um andar? Aproximadamente 3 metros. Então, você está me falando que você vai construir um prédio de 333 andares em São Paulo? Irmão, você tem que acreditar nos seus sonhos, tem que se destravar. Então, cara, de papo de boteco, né, de promessa vazia, você não constrói um projeto sério, cara. Porque muitas vezes, como eu te falei, o brasileiro é muito emocional, então a gente não quer saber dessas análises. A gente quer saber o seguinte, eu quero um cara que olhe para uma cadeirante e fala, ela vai andar. Eu quero acreditar nisso. Então, se é isso que é o projeto sério que a gente acha que vai dar certo, cara, desculpa, eu também não vou fazer parte. Pô, Arthur, mas aí você tá vendo outro cara decolar e você vai ficar de fora? Eu vou ficar de fora. Porque eu ainda sou aquele idiota que defende as coisas que acredita. Independente do lucro que pode me dar. Né? Eu diria pra você, cara, talvez, eu não estou falando que isso aconteceu, pelo amor de Deus. Isso não aconteceu. Mas eu estou falando que isso poderia acontecer. Eu não duvido que se eu cobrasse pra apoiar o Pablo Marçal, o MBL cobrasse, ele pagaria. O cara tem grana pra caramba. O Pablo Marçal, provocado a responder, xingou de volta e falou que o Arthur Mamãe Falei é vagabundo, é isso, é aquilo, revisitou o episódio das mulheres ucranianas, vamos ver. Cara, como que um cara que não valoriza a mulher, um cara que não respeitou, ele queria ser governador desse estado, foi lá e com papo de aliciador, sabe, um papo machista, ele foi lá e abusou moralmente das ucranianas, quer ter um debate comigo só se for pra eu arrancar o saco dele. Essa acusação esse é moleque, muito forte. Esse moleque é um pivete. Essa acusação é muito ele forte. Ele fica escrevendo meu nome todo dia. O que aconteceu com ele foi que ele teve lá a conversa no privado dele lá, mas eu acho que chegar a dizer que ele fez isso e aquilo... E o que eu tô falando é justamente o que ele fez. Eu tô falando o que ele fez. Não. Desvalorizou moralmente as mulheres da Ucrânia. Não respeitou mulher nenhuma no mundo inteiro. Isso é forte mesmo, saiu da boca dele. Tô falando nada além do que ele falou. Uhum. Eu já debati com esse pivete há 2 anos atrás. Quem não tá satisfeito já vê. Esse cara só quer minha audiência, cara. Você sabe que minha conta do Instagram tem 56 milhões de contas únicas em um mês? Você pegar 10 canais de televisão, não dá conta de ter isso, maluco. Esse cara quer minha audiência. Quem quiser ver debate com ele é só voltar 2 anos atrás. Quer ver Marçal, MBL, eu tô lá debatendo com ele. E tá lá uma flor discutindo então comigo. Então você já debateu com ele? Debati não, respondi umas perguntas pra ele. Debateu o quê com um cara fraco daquele?
Ele, até no meio, se você tiver curioso, você vai ver lá. Eu falo no suposto debate. O que ele disse, ele falou que, assim, que não seria sobre questões, assim, tipo, polêmicas, assim, mas não fala importa. de um, fala de outro. Não, pode falar ser sobre quiser. São Paulo. Mas eu vou conversar o quê com um cara sem categoria? Um cara que foi tirado, não deu conta de manter o mandato dele. Foi lá servir o povo pra virar governador, voltou sendo a maior chacota nacional. E não vai sair desse quadro nunca. Ele me viu num evento de empresário esses dias, fez assim pra mim, depois saiu correndo, não dá conta nem de conversar. Eu vou dar meu tempo pro cara desse. Mas você acha que a cassação dele foi justa? Cara, o cara quebrou decoro. Como que um homem público não respeita as mulheres? Então, aí é que tá. Não foi em público. Cara, é o seguinte, sabe o que é o problema? Como deputado ali, no caso... Eu falei homem público. Ah, tá. Um homem público tem que ter postura de homem público. O cara não respeita as mulheres daquele nível. O que eu te falei é que o nível daquela conversa é de cara aliciador. É de cara malvado. Eu tinha uma outra impressão desse moleque. Esse cara é um moleque. E ele ficar falando de mim pra conseguir uma audiência comigo, ele não vai falar nada. Porque eu já... Tem 2 horas minha de debate com esse mocorongo. Não tem meu respeito e acabou. Enquanto isso, Pablo Marçal está visitando a Lespe com o pessoal do Novo e falando que os bolsonaristas estão sob censura nesse momento, que é um dos temas que o Eduardo Bolsonaro cobrava que ele falasse. Vamos dar uma olhada. Eu acho que todo pré-candidato tem uma peregrinação a fazer, né? E como aqui é a casa do povo, acho que a gente vai vir várias vezes ainda. Tem muitos amigos aqui dentro. E a gente, né, vem se apresentar, tá aqui alguém que eu respeito, que é do Novo, o nosso deputado aqui. Quando eu falo nosso, é do povo, né? O maior respeito pela Marina, entrevistei ela, gosto dela. A Dani, alguns deputados aí, bolsonaristas, às vezes não podem aparecer porque estão debaixo de censura, mas eu respeito. E vim aqui foi trocar ideia mesmo, me colocar à disposição. Mas como cidadão dessa cidade aqui, estar aqui nessa casa é muito bom, né? Descobri o que eles estão fazendo com 10 bilhões anuais, né, que eles gastam para fazer leis aqui no estado de São Paulo. Para mim é muito bom. O encontro foi articulado pelo deputado e pela deputada? Foi articulado por mim mesmo, que tem acesso a vários deputados e quis vir aqui livremente. Eu acho que, inclusive, todo mundo pode vir aqui. Exatamente. Agora, quem me mostrou a casa... Eu sou o deputado Léo Siqueira, do Novo. O Pablo Marçal falou, a casa está aberta para todo mundo sabe, eu recebo todo mundo. E ele veio aqui, bastante humildemente, para querer conhecer a casa e entender como funciona. Ele vem da iniciativa privada, a política, obviamente, sempre tem seus desafios. Ele veio aqui para entender como funciona e dizer que ele está à disposição aí também com o nome dele na pré-candidatura. Obrigado. Eu falei, meu partido tem candidato, mas tá aberto e tal, e São Paulo precisa de mais gente, quanto mais gente, melhor. E a Janaína Pascoal, que é candidata a vereadora nas eleições, está se questionando por que Eduardo Bolsonaro e outros bolsonaristas estão gravando vídeos contra o Pablo Marçal. O apoio ao prefeito já é conhecido e, claro, sempre pode ser reafirmado. Mas por qual razão investir tempo e capital político contra um candidato que, a princípio, não é esquerdista? O movimento está interessante. Observem. Pois é. O que vocês acham disso tudo, hein? Calma. Que antes da gente achar, antes de você achar, de eu achar qualquer coisa, a gente vai para aquela parte que só tem aqui, as narrativas. A extrema-direita fascista no Brasil é só picaretagem. Sai o ladrão de joia, entra o coach picareta. E assim, ele é tão picareta que até o Bolsonaro acha que ele é picareta demais. O que é a proposta política desse Pablo Marçal? É ficar o quê? Enganando o cidadão, vendendo esses cursos dele que não ensinam nada, tomando dinheiro dos outros? Não. É ficar acusando falsamente o Guilherme Boulos de uso de drogas, mas vai tomar no meio da fuça na justiça. No debate, ele não sabia responder o que a Tabata Amaral perguntava para ele. Um ignorantão, um boca suja, é um Bolsonaro 2.0, um Bolsonaro com cara de bom moço, é um Bolsonaro com lifting. E é isso que a extrema-direita gosta. É de gente baixa, é de gentinha. Nós estamos vendo, é mais do mesmo. É
É óbvio que a esquerdalha e a extrema imprensa não aguentam o Pablo Marçal. Sabe por quê? Porque ele fala verdades. Ele está escancarando para todo mundo coisas que ninguém tem coragem de dizer. E ele é um homem de direita, ele é cristão, ele tem família, ele é empreendedor e ele é amigo do Bolsonaro. Não tem nada de rachar a direita. O Bolsonaro é amigo dele, ele é amigo do Bolsonaro. Ocorre que ainda não dá para confiar 100% nele. O Bolsonaro confiou no Dória, deu no que deu. Confiou no general Santos Cruz, deu no que deu. Confiou no Moro, deu no que deu. Bolsonaro é gato escaldado, ele vai dar tempo ao tempo. Mas não tem nada de racha, não. O que tem é a esquerdalha morrendo de medo do crescimento da direita aqui no Brasil. Pois é o que vai acontecer com vocês. Pode fazer o L à vontade, então. A direita ganha sempre. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que o bolsonarismo, por ser nativo digital, por ser um movimento que nasce na internet, com a internet, percebeu o potencial da concorrência do Pablo Marçal. O Pablo Marçal tem sido erroneamente comparado a Jair Bolsonaro. O marçalismo com o bolsonarismo. Por que isso acontece tanto na área da análise política? Porque as pessoas desconhecem o universo do infoproduto. Nós não estamos falando de debate ideológico nem de debate político. Estamos falando de infoproduto, que tanto o pessoal que faz aí os funis do Jair Bolsonaro conhece bem, quanto o pessoal do Pablo Marçal. Só que nessa área, o Pablo Marçal é muito mais forte e pode fazer um estrago, roubando corações e mentes de bolsonaristas. A gente tem visto essa comparação, né? Que Marçal é Bolsonaro, Bolsonaro é Marçal, mas aí você vê um mundo de bolsonarista pé da vida com ele. E Carlos Bolsonaro, sobretudo, que é o cara que mais faz as estratégias digitais do pai, muito, muito bravo com ele, querendo rivalizar. Por quê? Porque ele tem um potencial de encantamento na direita, que o Bolsonaro, mesmo sendo esse furacão, não segura. Porque são 3 gerações de políticos, tá? Marçal e Bolsonaro não são a mesma coisa. A primeira geração é o político tradicional. Ou no digital ou fora do digital, de onde vem o voto dele? O voto dele vem do que a pessoa acha que ele vai fazer. Eu vou votar no fulano porque o fulano vai fazer tal coisa. É assim que a pessoa decide o voto dela. Ou eu vou votar no fulano para ele impedir o outro de fazer tal coisa. Tem a ver com fazer, com ação. O Bolsonaro é uma segunda geração. A pessoa vota no Bolsonaro por se identificar com o que o Bolsonaro fala. Ele fala isso mesmo, ele fala verdades, ele é sincero, ele é espontâneo, então eu voto nele. Ou então, ele xinga as pessoas de quem eu não gosto, é por isso que eu voto nele. O voto vem daí. O Marçal é uma terceira geração. Mas ele xinga, ele fala, ele isso, ele aquilo. Tem um elemento disso. Mas o voto dele, a conquista dele é um passo além. É por como ele faz a pessoa se sentir. Ele faz a pessoa se sentir capaz. Ele faz a pessoa recuperar a capacidade de sonhar. Você veja os seguidores do Pablo Marçal. Eu não sei se você gosta do Pablo Marçal, se não gosta, e acho que isso não vem ao caso se você quer fazer uma análise política. Vai ver quem é seguidor do Pablo Marçal. Ele não tem seguidor, ele tem apaixonado. É como se fosse uma seita, as pessoas glorificam ele. Glorificam o quê? Glorificam ele pelo que ele faz? Não. Pelo que ele fala? Não. Mas pela mudança que promove na vida delas. As pessoas vão te falar,
Ele me fez me abrir para mudar financeiramente, para mudar assim, para mudar assado. As pessoas acreditam a ele uma mudança nas próprias vidas. Isso já é um tipo diferente de política, porque não é aquela coisa... O assistencialismo tem um pouco disso. Ele dá uma bolsa e o outro vota nele eternamente. Aqui não. Ele te dá a vara de pescar, não é o peixe. É muito forte o poder disso. E dentro da direita, ele é cristão. Um cristão que casou uma vez só, que diz que casou com a primeira namorada, que nem beijou nunca outra mulher. E tem uma coisa que é o seguinte, ele não obriga o seguidor dele a sair tacando pedra em todo mundo e a sair esculachando quem quer que não goste dele. Ele bate, depois fala, não, mas também precisa conversar, também precisa ouvir o outro lado, eu gosto de ouvir pessoas que pensam diferente de mim. O que isso tem a ver? Tem a ver com aquilo que eu falei. O que eu voto dele? Como eu faço a pessoa se sentir. Eu faço a pessoa sentir que ela não precisa mais romper com o cunhado dela por causa de política. Eu faço a pessoa sentir que ela pode conviver com isso, que ela pode ser muito fiel na política e dizer que é uma pessoa de princípios e que ela não precisa sair brigando com seus amigos por causa disso. Ela até pode ouvir o amigo que pensa diferente, porque isso seria uma coisa inteligente. Ele faz com que a pessoa sinta que a ação política é mais confortável, é de menos estresse. Os bolsonaristas perceberam isso. Aqui em São Paulo, tem muito bolsonarista que queria, na verdade, fazer campanha para o Pablo Marçal, que se vê representado pelo Pablo Marçal e que agora está dividido. Por quê? O ex-presidente Bolsonaro deu o seu apoio para o prefeito Ricardo Nunes. Então, se ele dá o apoio e o Ricardo Nunes não ganha, isso significa um enfraquecimento para o Bolsonaro. Então, eles vão cumprir isso. Mas tem muita gente apaixonada pelo Pablo Marçal e outros sentindo ciúme. Ele rachou a direita ou ele criou um novo nicho? A gente vai saber disso em 2026. Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista vai ficando por aqui. Eu quero que você me diga o que é que você acha. E a treta do Marçal com o MBL, com o Bolsonaro, e com isso, com aquilo, o que vocês acham que está acontecendo? Você acompanhou esse raciocínio das 3 gerações de políticos? O que é que você acha disso também? Deixa para mim o seu comentário. Eu estou de volta amanhã às 5 da tarde. Grande beijo, até lá.